Há indícios fortes, como eu repito, da prática do crime de estelionato. Gustavo de Aragão Menezes tem um gosto requintado. Nos últimos 3 anos, comprou e vendeu automóveis importados. Um dos modelos avaliado em 4 milhões de reais. Quem conhece Gustavo diz que ele sempre foi um apaixonado por carros. Trocava de veículo quase todos os anos, segundo donos de agências aqui de Goiânia. Automóveis na faixa dos 300 mil reais. Mas depois que ele foi morar em São Paulo, passou a negociar carros importados de marcas caras, com valores de mercado acima dos 2 milhões de reais. Mas aí não era apenas mais um luxo do médico. De acordo com a polícia, a paixão por automóveis se transformou em uma oportunidade para ele aplicar os golpes. As negociações nas lojas eram feitas sempre da mesma forma. O médico dava uma entrada e parcelava o restante da dívida com cheques pré-datados. Pagou o primeiro com 30, pagou o segundo com 60, o terceiro, que era com 90 dias, já não houve mais fundos o cheque. E aí, quando não caiu, o que você pensou? Perdi meu dinheiro. Este empresário vendeu para Gustavo um modelo de luxo como esse. O médico pagou metade do valor do carro, mas não quitou toda a dívida. Ficou devendo 1 milhão de reais. Ele é muito envolvente, né? Então, quando a gente às vezes expressa assim, é porque a gente sabe que a pessoa vem com toda aquela coisa. Ele conseguiu passar lá dentro. Gustavo é um médico conhecido em Goiânia. Usava da boa conversa e da credibilidade para convencer os empresários a negociar carros com ele. O relacionamento meu com o Gustavo era de amizade e de negócios. Há mais de 10 anos, eu negocio com o Gustavo. Há mais de 10 anos, negociamos N carros, para família, para amigos, para parentes. Mas a amizade não livrou Flávio de um golpe milionário. Gustavo ofereceu ao amigo um Rolls Royce por um preço camarada, 4 milhões de reais. O empresário aceitou o negócio, pagou à vista 1 milhão e o restante quitaria quando recebesse o carro. Flávio nunca viu o veículo. Eu percebi que o Gustavo, quando me vendeu o carro, ele já não era mais proprietário do carro. Gustavo de Aragão Menezes vendeu o mesmo automóvel 2 vezes. O Rolls Royce já havia sido comprado meses antes por um empresário de São Paulo. Flávio procurou a polícia e Gustavo foi indiciado por estelionato. O estado social, da profissão, também se diz empresário, carros de luxo, relógios de luxo. Isso vem de uma imagem de uma pessoa que jamais poderia cometer esse tipo de ilícito. No entanto, o que nós levantamos aqui nessa investigação, para este fato, não resta dúvidas de que houve crime de estelionato praticado por esse suspeito. O médico nunca foi encontrado para dar explicações. A Justiça de Goiás aceitou a denúncia do Ministério Público sobre o Rolls Royce e Gustavo virou réu. Houve, durante a investigação, tratativas, mais com o advogado aquela pessoa que se apresentou como advogado do réu, para verificar a possibilidade de acordo com a vítima. Mas essa parte parece-me que não restou proveitosa, de fato ainda, até onde nós sabemos, a vítima ainda permanece no prejuízo. Flávio não foi o único que procurou a polícia. O empresário Edmundo também não quis ficar no prejuízo. Registrou um boletim de ocorrência e a polícia em Goiânia indiciou o Gustavo por causa da dívida. E tem mais calote na praça. Nesta loja de carrões em um bairro de alto padrão em São Paulo, o médico está devendo mais de 5 milhões de reais. Em fevereiro e agosto de 2021, comprou 2 modelos da marca inglesa. O primeiro carro ele chegou a pagar 7 prestações. Os 2 últimos cheques, o médico sustou. No caso da segunda compra, os cheques foram devolvidos. Um outro empresário na capital paulista procurou a polícia depois que 16 cheques emitidos por Gustavo para pagamento de 3 carros e uma moto importados foram sustados. A dívida passa dos 5 milhões de reais.
Em Campinas, no interior de São Paulo, uma outra loja de carros cobra na justiça uma dívida do médico de quase R$300 mil. Gustavo morava neste condomínio de alto padrão em Goiânia, mas o médico precisava se desvencilhar das vítimas que estavam no encalço para cobrar as dívidas. Ele vendeu a casa e ficou em definitivo em São Paulo, para onde havia se mudado em 2018. Os investigadores foram atrás do médico na capital paulista. Gustavo já não estava mais lá. Foi aí que policiais do Departamento de Investigações Criminais, em Goiás, descobriram que ele havia deixado o país em julho deste ano. Ninguém sabe o paradeiro dele. No condomínio, o porteiro confirmou a mudança. Também procuramos o médico neste hospital em Goiânia, onde Gustavo trabalhava como radiologista. Gustavo Aragão, ele não está aqui com a gente mais não. Na capital paulista, Gustavo de Aragão Menezes morou neste prédio. O doutor Gustavo, ele não mora mais aqui já tem muito tempo. Não, tá bom. 5 quartos, 12 vagas de garagem, quase 1.000 metros quadrados de muito conforto. Para morar neste apartamento, Gustavo aceitou pagar R$140 mil por mês de aluguel. Aceitou, mas não pagou. A dona moveu uma ação de despejo. Foram 5 meses sem receber nenhum centavo. A dívida hoje passa de R$1 milhão. E para colocar cortinas acionadas por controle remoto no imóvel, o médico contratou uma empresa de decoração. Pagou 3 parcelas e ficou devendo R$51 mil. É mais uma dívida que foi parar na justiça. O advogado que defendeu Gustavo no processo da venda do Rolls Royce alegou para as vítimas que o médico não conseguiria pagar o que deve porque a empresa de serviços médicos que pertence a ele também levou um calote. A GAN Diagnósticos, que aparece ativa na Receita Federal, teria um contrato de serviços médicos desde 2015 com esse hospital em Maputo, capital de Moçambique, na África. O hospital estaria devendo a Gustavo R$131 milhões. Em novembro do ano passado, o então advogado de Gustavo, Hélios Moiano, apresentou à justiça uma nota fiscal com esse valor que a empresa emitiu à unidade de saúde para receber pelos serviços médicos e entregou ainda à justiça um documento que, segundo a defesa, foi escrito pela direção do Hospital Central de Maputo, confirmando a prestação de serviço da GAN. Procurado, o Hospital Central de Maputo não reconhece a carta e nega qualquer relação ou contrato com a GAN Diagnósticos de Gustavo de Aragão Menezes. Informou ainda que vai acionar a justiça do país por uso indevido da imagem e do nome da instituição. E nós descobrimos que a nota fiscal milionária foi cancelada. Gustavo Menezes trocou de advogado. A nova defesa negou que o cliente tenha cometido crime de estelionato e que o médico tem apenas dívidas comerciais. Não há que se falar em ação de despejo, ação de estelionato, nada disso. É uma mera discussão relativa à compra de um veículo e o meu cliente, em razão de uma dificuldade financeira, não está conseguindo pagar por agora essas parcelas, mas está buscando meios para pagá-la o quanto antes. O advogado não respondeu sobre a relação de Gustavo Menezes e o Hospital Central de Maputo. Somadas, todas as dívidas mostradas nesta reportagem chegam a R$14 milhões. É muito dinheiro, foi suado. Que ele pague pelo que ele fez, não só comigo, mas com todo mundo, né? Ele deu prejuízo. Gustavo de Aragão Menezes segue desaparecido do mapa.